E aí, Márcia? Diego, Deixa eu ajeitar aqui que é corta, onde né? estão os nossos cenários aí, Diego? Pô, aqui a gente é assim, né? A gente prepara tudo para ficar bonitinho, só pra vocês terem ideia, ó. Olha a iluminação como é importante num vídeo. Olha como eu fiquei escuro. Olha o meu olho pequenininho. E dá para fazer com uma iluminação bem barata. A gente já começa dando a dica. A luminária é legal e tal, já melhora bastante. Você tá bem iluminado, hein? Olha só! Aproveitando a luz da janela, muito bem, parabéns. Gente, Como você tá, Marcos? Saudade da galera. Tá me ouvindo bem? eu Tá me ouço? ouvindo bem? Sim. Tá? Hã? Saudade da galera da Unigran Rio, toda reunida. Galera tá entrando. Bastante gente entrando aí. Iluminação natural é tudo. Boa. É verdade, verdade. Só tem que Eu saber como aqui eu usá-la não também, tinha. né? Né, Diego? Hã? Também tem Sim, que saber usá-la, né? exatamente, tem que saber usar. E você usou bem, que você não está nem tão próxima da janela, não está estourando a sua iluminação. Aqui eu não tive como usar a iluminação natural, né? Mas aí eu uso, fechei a cortina aqui, eu uso uma luz bem forte aqui no meio do quarto, também usando o difusor. E agora eu botei uma luminária de frente para mim, que dá uma ajuda, né? Que ajuda um pouquinho. Na verdade, a pandemia pegou todo mundo de surpresa, né? E aí é nesse momento que a gente precisa improvisar, né? Isso. Mas aí depois Eu falo que... você vai falar sobre os tecidos que você comprou para mim e me deu de presente. É. E eu tenho umas luminárias aqui, eu vou comprar lâmpadas de outras cores para colocar de fundo. Ah, legal. Pega um tecido branco, ou então a própria parede, e aí já dá para fazer aquele esquema que a gente faz lá no Unigran Rio, nas Sim, videoaulas. sim, Lembra? Aquele tecidão branco, a gente ilumina o tecido, joga na edição, fica aquela coisa bonita lá. E o professor em sim. destaque. É bem Mas legal. lá o tecido é preto, não é? Não, tecido branco. Não? Não, É. tecido branco. A gente estica o tecido branco, aí tem os iluminadores de LED é, que a gente utiliza por trás do tecido, ao invés de frente, né, vem por trás do tecido, iluminando o tecido. A gente usa dois ou três para cima ali, que aí vai expandindo pelo tecido branco. Aí dá aquele efeito. Aí chega na edição, aí tem todo um trabalho do editor de vídeo que faz que na verdade a gente edita o vídeo, mas tem a finalização que a gente cuida das cores, né, desse vídeo. Simplesmente a gente não joga esse vídeo bruto da câmera. Tem todo um tratamento de correção de cor que é preciso, e aí a gente corrige essa cor para ficar mais intensa e mais bonita. E também a Sim, gente faz todo o processo para que, quando o professor apareça na tela, também o professor seja o centro ali, né, do vídeo, seja o centro, a atenção fique voltada para o professor quando ele fala. Inclusive também fazendo jogo de planos, né? Como a gente faz nas nossas videoaulas lá. E aí isso fica bem interessante, bem legal. E aí, só que hoje a gente vai, Diego, só que Oi. hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como o professor pode fazer tudo isso na sua casa, né? Sim, dá para fazer. A gente fala um pouquinho, fala da importância do papel do profissional do audiovisual, a galera que está entrando aí. Então, vamos lá, né? Vamos começar, Márcia? Deixa eu ver, tem 13 pessoas, mas a gente vai começando porque é uma hora de live, o Instagram, pum, para. Mas já Ah, são 2 horas? então bora. Deixa eu ver aqui. Então bora. 2 e 1 já, Posso 2 e começar? 1. Pode começar, pô. Vai lá. Se Então apresenta aí. tá, gente. Nós temos aqui já 14 pessoas, está entrando mais pessoas. Vi aqui que o NEAD está em peso nos assistindo. Vocês podem participar aí pelo chat, que eu e o Diego ficaremos de olho.
o Thiago, ó, tem um monte de gente aí acessando. A Meire. O Diego, ele às vezes gosta de provocar com algumas ideias e ele sabe que eu sou daquelas que adoro boas ideias, adoro desafios e aí a gente vai junto, né, Diego? Assim como todas as pessoas que trabalham, já trabalharam ou que trabalham comigo. E aí ele deu a ideia, então, de a gente começar a propor essas lives que já está na moda, né? E eu mesma tenho assistido algumas, algumas só para espairecer a cabeça, outras com assuntos mais sérios. Ó, Bia aí, Bia! Oi, Bia! Outras com assuntos um pouco mais sérios para poder aprender e saber o que as pessoas estão pensando a respeito de toda essa pandemia, que, como você disse no início, pegou sim todos nós de surpresa. E aí, então, o Diego deu essa ideia, e aí, claro, como ele é da área de vídeos, é coordenador do setor de vídeos e eventos do NEAD, da Unigran Rio, então eu disse, eu faço essa primeira com você. Aí, a partir daí, a gente vai lançar outras possibilidades aí de temáticas, até, ó, meu irmão entrou também, até aceitando a proposta de vocês, meu irmão diretamente de Florianópolis. Estamos aceitando, então, aí dicas e sugestões para vocês, de vocês. Então, a gente vai falar um pouquinho de uma forma muito prática e muito clara, como se fosse um bate-papo mesmo, sobre a questão da produção audiovisual, né? Quando a gente olha principalmente para a história da educação à distância, seja no Brasil ou seja no mundo, a educação à distância ela começou com o quê? Com material impresso, né? Sim. Lá em 1728, num jornal inglês, dizem que lá foi o marco, então, do início da educação à distância por meio do jornal. Falando nisso, eu esqueci de me apresentar, né? Eu sou Márcia, sou diretora do Núcleo de Educação à Distância da Unigran Rio e estou aqui com o Diego, que depois vai se apresentar também para falar um pouquinho sobre essa questão do audiovisual e da produção audiovisual. Oi. Quanto tempo você trabalha com educação? Eu trabalho há 22 anos com educação, Diego. Muito tempo, né? Oi? É muito tempo. Bastante, bastante. Com educação à distância há 22 anos. Muita paixão envolvida, né, Marta? Oi? Muita paixão envolvida. Muito, com certeza, com certeza. E aí, então, né, dando continuidade, se a gente fosse falar, assim, da história da educação à distância, veio com material impresso, veio com o rádio, depois veio com a televisão. Sim. Aí veio a internet, aí todas essas plataformas que nós conhecemos. E o vídeo, né, Diego, tem uma história aí muito bonita na educação à distância. Por quê? Sim. Porque pesquisas dizem, né, e aí afirmam que o vídeo é muito mais importante para a aprendizagem do que, por exemplo, um texto escrito, né, Diego? Isso, exatamente. Aqui tem um estudo, a gente já conversou sobre esse estudo, a gente já apresentou. Inclusive, quando em outro momento, ano passado, quando a gente fez um treinamento com os professores do EAD a respeito de como que eles poderiam utilizar um pouco de equipamentos baratos, o próprio celular para fazer as gravações, a gente falou da importância do vídeo, né, que é exatamente para essa retenção da mnemônica, né, a questão da memória. O vídeo ele trabalha muito mais com isso, porque a pessoa ela consegue memorizar muito mais pelo visual e pelo sonoro. E o visual, tanto ali, o vídeo em si, como também a gente pode trabalhar aqueles elementos que a gente trabalha com os letterings, com outros tipos de vídeos dentro do que o professor fala, e que isso faz com que ele não só visualize, mas que ele leia e que também ele escute. Então o vídeo trabalha todo esse sentido que traz um melhor aprendizado, porque essas pesquisas já mostram que o melhor aprendizado ele vem exatamente pelo visual e por escutar. Então ele ali consegue. Lógico, tem toda a questão da leitura, que é muito importante, que nada vai tirar a leitura do seu papel principal, que a pessoa precisa ler.
é muito importante ver, mas o vídeo é muito importante como um complemento nesse sentido de você levar a pessoa a aprender e também buscar, né, esse aprendizado também na leitura. Até porque o vídeo ele trabalha essa questão da leitura também, não somente o visual, né, no sentido de prender, reter, mas também o sonoro, né? E, cara, aí, como que a gente pode fazer isso, né? Como que a gente pode fazer isso? Quando eu falei com você sobre fazer essa live, né? Eu tinha lido uma pesquisa, aí conversei com duas pessoas até que estão também nessa live, conversando, trocando ideias. E quando eu apresentei, quando eu tive essa ideia, foi exatamente porque eu tinha visto essa pesquisa, que é uma pesquisa da Terra, Sustentabilidade, Cultura e Educação. É uma empresa que trabalha com educação, que ela fez rapidamente uma pesquisa com os professores do ensino médio, ensino fundamental. Com toda essa loucura da pandemia, muitos tiveram que migrar para a virtualização, né, das aulas, através das aulas remotas que hoje nós temos, porque existe uma grande diferença de fazer educação à distância e simplesmente ter uma aula remota. Você sabe disso, você fala sobre isso. É totalmente diferente, né? O que está acontecendo não é uma educação à distância. Está utilizando exatamente as plataformas de educação à distância, mas é simplesmente uma aula presencial que está sendo veiculada remotamente pela internet, pelo vídeo, né? Pela produção de videoaulas. E sendo que essa pesquisa mostrou exatamente que muitos professores não estavam preparados para isso. Apesar de ter de muitos professores querem fazer videoaula, mas não sabem muito. E aí tem essa pesquisa que mostrou que 58% tem o interesse de fazer as videoaulas, né? Mas aí depois vem mostrando que 36% disseram que não teve preparo assim, pedagógico para videoaulas, porque é aquele professor que está acostumado com o presencial. Então, eu acho que o profissional de audiovisual tem uma grande importância nisso. É muito importante. E é isso que, por exemplo... Pode falar. Tá. Eu mesma, por exemplo, sou um exemplo, repetindo a palavra exemplo duas vezes, de que em cursos, pelo menos de formação de professores, eu sou pedagoga, tenho mestrado em educação, eu tive apenas uma disciplina no curso inteiro, durante 4 anos, chamada Tecnologias Educacionais. Sim. Onde trabalhou muito mais a questão pedagógica da tecnologia, do que, por exemplo, mostrar ferramentas ou como alguns autores gostam de dizer, não ferramentas, mas interfaces de comunicação e interação. Então, eu estudei muito mais sobre a tecnologia em si, não a sua utilização, como utilizar na sala de aula, né? Eu, como já na segunda fase do curso de pedagogia, tive a condição e até um pouco de sorte de ser bolsista de iniciação científica e trabalhar com educação à distância, eu acabei, de alguma forma, por conta da EAD já usar muito o uso de tecnologias, acabei, então, me aprimorando sobre o uso das tecnologias, ambientes virtuais de aprendizagem, então ajudei a construir muitos dos ambientes de aprendizagem lá do Laboratório de Ensino à Distância da Universidade Federal de Santa Catarina. Também ajudei a construir e a pensar as ferramentas do ambiente virtual de aprendizagem da Unisul, Universidade do Sul de Santa Catarina. Aqui na Unigran Rio tenho contribuído com toda a questão também da discussão tecnológica, mas também de pensar a interface desse ambiente virtual muito mais amigável. E nós, professores, eu que tenho formação na área da docência, nós fomos ensinados apenas a ler textos e a fazer atividades. Nós não fomos ensinados a assistir um vídeo, seja de conteúdo. Vídeo é muito mais sinônimo de entretenimento do que de ensino e aprendizagem. Imagina, então, quem é de outras áreas, qualquer outra área, administração, marketing, contábeis, e que de uma hora para outra teve que ser professor. É muito mais difícil, então, porque tem toda a expertise e o conhecimento pedagógico da tecnologia e também o conhecimento técnico, porque
como você mesmo falou, o que a maioria das universidades estão fazendo aí é simplesmente levando para dentro de um sistema de webconferência os seus slides do presencial, repetindo aquilo que iria fazer na sala de aula presencial. Né? Não é pensar exatamente com a educação à distância, né? Isso não é pensar exatamente com a educação à distância. Sim, isso não é educação à distância. Educação requer aí um planejamento prévio, atuação de um conteudista, de um design institucional, de um designer visual, e de todos os atores que nós conhecemos. Mas a grande dúvida nossa aqui, Diego, minha e também de quem está nos assistindo é: como é que eu posso gerar um audiovisual, um vídeo da minha casa, tendo apenas o meu celular ou tendo apenas um notebook com uma webcam que é muito mais precária muitas vezes que a webcam do celular? Como é que eu posso fazer vídeos? Porque aí também tem muita geração YouTube por aí, né? Geração YouTube, e aí tem aquele monte de YouTubers que fazem vídeos mirabolantes e muitas vezes os alunos querem também que os professores virem YouTubers, o que eu acho que isso não deve acontecer e não vai acontecer. Né? Então, que orientações que você dá, que dicas que você dá para esses professores que gostariam de fazer seus vídeos das suas casas para os seus alunos, seja do ensino básico, que eu acho que é mais difícil ainda, pegar os pequenos que já são da geração millennium, da geração que aprendeu a caminhar e engatinhar com o celular na mão, com o tablet na mão, e que consomem muitos vídeos, muitos jogos. Então, que dicas que você dá para a gente? Então, beleza. Vamos entrar então na parte bem técnica do assunto para o professor entender, né? Quem está nos ouvindo e tal, quem está nos vendo aqui. Simplesmente, como eu falei, ano passado, por exemplo, nós fizemos uma webconferência exatamente para falar como o professor poderia, preparamos um material. Hoje na Unigran Rio, nós distribuímos esse material aos professores, conteudistas do ensino à distância. Nós damos esse apoio diariamente quando o professor necessita para visualizar como ele está produzindo essa videoaula de casa, e a gente orienta dessa forma. Tem um material preparado que a gente prepara, que a gente entrega para esse professor. Né? Então lá na Unigran Rio, por exemplo, a gente já faz esse preparo, que é muito importante. E é legal porque a gente tem assim, um feedback positivo dos professores, não só de vir falar com a gente, mas também na melhoria da sua produção de videoaula em casa, caseira, né? E, cara, é simples. Você pode fazer um vídeo muito bom com pouco. Não precisa investir muito, que eu acho que é algo muito importante que o professor, aquele que produz conteúdo para o ensino à distância, que ele tem que entender que o que ele faz não é gasto para produzir um vídeo, mas é investimento. É um investimento nele como profissional. Quando eu compro uma luminária, quando eu compro um microfone de lapela para celular, eu estou investindo em mim. Eu estou investindo na minha capacitação profissional, estou investindo na melhoria também do meu vídeo. E como que a gente pode fazer isso? Tirando a parte de webconferência, que não tem muito jeito, às vezes a gente tem que utilizar uma câmera realmente do notebook, né? Mas, a princípio, para a gravação de videoaula, você tem o melhor instrumento nas suas mãos, que é o celular. Hoje nós estamos com o celular, fazendo essa live pelo Instagram, e o celular é a melhor ferramenta para você produzir essa videoaula, porque a câmera do celular é muito melhor que uma câmera de um notebook, e às vezes até uma webcam, dependendo de qual for essa webcam. Então, a primeira dica que eu dou é: utilize o seu celular para gravar a videoaula. E sempre pense o seguinte: o celular, você grava a videoaula, ele deitado, nunca em pé. Hoje nós estamos aqui utilizando o celular em pé, porque a plataforma do Instagram é assim, é em pé, na vertical, mas em pé. A gente precisa usar sempre deitado, sempre pensando que é 16:9. Então, essa é a primeira dica que eu dou. Nunca assim. Exatamente, nunca assim, sempre deitado, e utilize o celular para gravar sua videoaula. E uma coisa muito importante que preciso ter é na questão da iluminação.
Hoje nós começamos a live aqui falando sobre essa iluminação. Às vezes você não tem... Diego, o professor Silas perguntou, e a iluminação atrapalha? Aí havia, iluminação é tudo, então fala um pouquinho de iluminação. Exatamente, por quê? O que acontece? Isso é fato, desde a câmera, da webcam, desde a webcam, a câmera mais profissional de cinema, aquela câmera que você vai comprar, desde a câmera que você compra por R$300 até uma câmera que você compra por cento e poucos mil, né, dólares por aí, que o cinema utiliza, iluminação, ela precisa de iluminação, né? Então, é algo que você precisa se preocupar muito. Se você, nesse período, então, está muito difícil de você comprar uma iluminação, por conta do coronavírus, apesar que você pode utilizar aí a internet também para comprar essa iluminação, mas a primeira dica que eu dou é o que você fez hoje, utilizar a luz ambiente, a luz do sol, a luz que vem da janela. Então é importante que quando você for gravar, você procure gravar de dia. Se você não tem uma iluminação boa para gravação, grave de dia. Posicione, de repente, uma mesinha, o seu notebook, de frente para a janela, que a janela venha iluminar você. E é uma luz muito bonita, porque é uma luz mais difusa, não é aquela luz dura. Hoje aqui eu estou usando uma luz dura, uma luz muito mais parecida com uma luz de estúdio, por exemplo. Mas é uma luz difusa, você está com uma luz muito bonita, uma luz difusa. Então, a primeira dica que eu dou, se você não tem uma iluminação artificial, utilize o sol. Se põe de frente para a janela, que ela possa iluminar você. Outra dica que eu dou na questão, se você for utilizar, por exemplo, um notebook, ou então um computador ou webcam, que você posicione essa webcam sempre na direção dos seus olhos. Porque o que acontece muitas das vezes, né, que você vai fazer uma webconferência, uma live, a gente vê muito isso aqui, né? O professor meio assim, algo desse nível, né? O professor muitas vezes deitado. Então, isso não é legal. O importante é que você sempre movimente. Isso é um contra-plongé, algo de... Você acaba aumentando, dá uma sensação meio claustrofóbica nas pessoas ao assistir um vídeo desse tipo. Então é importante que você sempre posicione a lente da câmera na direção dos seus olhos, na altura dos seus olhos, né? Aí como você pode utilizar isso? Por exemplo, você pode utilizar uma caixa de sapato ou qualquer outro material, uma caixa, tem o tripé. Se você, no caso do celular, você pode usar esse tripé que você está utilizando. Eu não tenho como mostrar o meu, porque exatamente, qualquer camelô R$10. Eu não tenho como mostrar esse exatamente porque eu estou utilizando, por exemplo, esse tripézinho de mesa. Se você não tem como botar ele na sua altura, pode pegar uma caixa de sapato ou qualquer outra caixa ou outro material e posicione em cima para que ela fique exatamente na altura dos seus olhos. E é sempre importante, uma dica que eu dou para o professor, qualquer pessoa que produz audiovisual, porque às vezes a gente utiliza exatamente aqui hoje, eu estou com um iPad para exatamente ver algumas informações, e você acaba tendo que olhar para esse iPad ou olhar para um notebook. Sempre que você direcionar a palavra para o aluno ou para quem está assistindo, olhe para a câmera. Que nem agora eu estou olhando aqui para a tela do celular. Né? A gente tem essa mania porque a gente gosta de se ver. Mas a lente da câmera está em cima. E quando ela está deitada, está à esquerda ou à direita, conforme você for colocar. Então, olhe para a câmera. Agora eu estou olhando para a câmera, porque você está falando com uma pessoa que está te assistindo. Então é muito importante que você direcione a palavra para a câmera. Então isso é muito importante. Isso é uma dica que eu dou para quem começa a produzir videoaulas, para quem começa a produzir vídeos, não só videoaula, mas vídeos em geral de entretenimento. Né? Essa é uma dica. Olhe para a câmera do celular. No caso, eu estou utilizando a câmera a câmera frontal. É muito importante que você utilize até a câmera traseira, porque é uma câmera melhor preparada para a gravação de aula, né? A resolução é melhor, a quantidade de megapixel é melhor, né? A câmera ela consegue captar melhor a imagem. E uma coisa muito importante também, nesse sentido, antes disso tudo eu falei sobre a utilização do celular. Quando você for utilizar o celular para gravar a videoaula, é importante o seguinte, coloque modo avião. No nosso celular existe o modo avião. Por quê? Imagine você gravar um vídeo
e no meio do vídeo você recebeu uma ligação, né? Não é muito legal. Vai interromper, vai te desconcentrar. Então é importante que você utilize o modo avião exatamente até para que você não seja interrompido nessa gravação de videoaula, né? Outra coisa importante é... Sim. Diego, só para contribuir também, teve uma professora que perguntou acima, dizendo que as webconferências, o vídeo, ok, a gente pode escolher gravar durante o dia, né? O vídeo ele vai ser um recurso que o professor vai gravar e vai postar no seu ambiente ou postar no YouTube e mandar o link para os seus alunos. Então, dá para fazer N coisas. Mas muitas universidades estão utilizando, né, as sessões de webconferência, né, que são ferramentas síncronas, ou seja, geralmente no dia e horário das aulas presenciais estão ocorrendo as sessões de webconferência ou videoconferência entre professores e estudantes via N plataformas. Aí teve uma professora que perguntou, né, ok, mas geralmente a maioria das minhas webconferências são à noite. E aí, qual é a dica que você dá para a iluminação? Uma outra pergunta também. Isso, outra pergunta, Diego, para você. É preferível usar a lâmpada fria, aquela branca, ou lâmpada amarelada? Né? Um spot desses de escritório, um só serve? Eu preciso de mais? Eu preciso de um aqui na minha frente para iluminar meu rosto? Eu preciso de um aqui para ter uma iluminação mais difusa? Enfim, explica um pouquinho de como que também, gastando menos aí de R$200, eu posso ter uma boa iluminação à noite. Então, ótima pergunta. Vou começar pela questão da lâmpada. Eu aconselho utilizar a lâmpada fria, né? Não a lâmpada quente. A fria para gravação de vídeo. Esse tipo de vídeo, né, de videoaula, é mais aconselhável para dar uma cor mais parecida, por exemplo, até a cor que você está utilizando na sua gravação, né? A lâmpada fria, por volta aí de 5.500, não é a lâmpada branca, não a lâmpada quente, né? Mais ou menos aí a 5.500, nem 3.100, 3.100 acaba sendo muito azulada, depois de 5.500 ela passa a ser muito quente, então tem aí a temperatura de 5.000 a 5.500 kelvins, né? Que a lâmpada ela vem escrito. Deixa eu só pegar uma coisa aqui rapidinho. Eu nunca prestei atenção nisso. Por exemplo, eu estou utilizando uma lâmpada aqui no meu quarto, que é essa lâmpada aqui, ó. Essa lâmpada aqui. Essa lâmpada tem 45 watts e, na verdade, só de 45 watts, só que ela equivale a 160 watts daquela incandescente, aquela amarela antiga, né? E aí a temperatura dela, ela vem a temperatura na especificação e tá aqui. Essa, por exemplo, que eu estou usando é até mais alta, mas ela ainda assim é fria, 6.400 Kelvin, mas eu aconselho assim 5.500, porque até mesmo onde eu estou, está até um pouco mais quente. Mas eu aconselho, ela vem sempre essa informação. Ela vem aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. É porque o Instagram ele inverte. Mas ela vem bem as informações. Aí ela aparece aqui 6.400K. Mas eu aconselho a compraria 5.000 a 5.500K. Essa é um tipo de lâmpada. Que ela é muito boa, ela ilumina bem. Então, essa é a cor. Prefira a luz fria ao invés da luz quente, tá? E sobre a questão da iluminação, para a webconferência em horários que não é de dia, na verdade é à noite, né? Quando você for gravar à noite, eu penso assim, quando a gente prepara uma aula para o presencial, antes de ir para a aula do presencial, o professor ele tem um preparo dele, do material dele para essa aula. Quando nós vamos gravar uma videoaula, ou então fazer uma webconferência, a gente precisa também preparar essa webconferência. E algo muito importante que a gente precisa ter em mente é preparar o ambiente onde será realizada, onde eu farei essa webconferência, né? Esse ambiente para quê? Para que não chame, para que o que tem no meu exterior não chame atenção.
Se eu mostrar para vocês como está exatamente o ambiente geral de onde eu me encontro nesse momento, porque eu tive que desarrumar um pouco aqui, e se eu mostrar atrás das câmeras como está o meu ambiente, é um ambiente bem catastrófico. Mas, para vocês, está um ambiente até razoavelmente bom, né? Você tem ali, eu preparei atrás do meu computador, tem um quadro, eu tive a preocupação em preparar o meu ambiente. Então, esse é o primeiro passo que o professor, quem vai produzir um material audiovisual, né, uma videoaula ou qualquer vídeo, tem que ter em mente, preparar o seu ambiente. E como que eu vou preparar esse meu ambiente? Primeira dica, né? Prepara, assim, de repente, um local. Se você não tem um ambiente tão bonito como a gente vê em YouTubers fazendo, pode fazer exatamente. Não estou dizendo que você, Márcia, não tem um ambiente bonito na sua casa, tá? Mas pode fazer exatamente como a Márcia fez. Ela preparou, ela está gravando, atrás dela tem uma parede branca. Se você não tem ambiente nenhum que venha fazer a composição do que você vai ser dito, cara, faz na frente de uma parede branca, que o seu fundo seja uma parede branca, né? Não, uma dica, não fique tão colada nessa parede para ter uma sensação mais de profundidade, porque se você colar muito na parede, vai parecer que você exatamente, pelo menos ali 1 metro de distância é importante. Por quê? Porque dá a sensação de profundidade, isso é muito importante, porque se você colocar na parede, parece que alguém está ali, você está tirando uma foto para a delegacia, né? Então não é muito legal, então é importante, imagina. Né? Agora, você, professor, por exemplo, qual seria um ambiente legal para você fazer? Um ambiente que tenha livros, de repente uma estante, você pode fazer de fundo uma estante, ou então você pode comprar um tecido para armar, como você tem. Eu lembro que eu tinha comprado lá no Polo Têxtil, no Rio Comprido, tecido verde para você, tecido preto. Você pode... Aí uma dica, Elanca Light. Elanca Light é um ótimo tecido porque não amassa tanto, você tem como esticar. E se você não tem um tripé para segurar esse tecido, pode colar esse tecido numa parede e fazer esse tecido como seu fundo. Aí você pode escolher a cor, pode fazer até na parede preta ou numa outra cor. Mais forte, mais viva. Então você tem que pensar nesse ambiente. Qual o nome do tecido? Qual o nome do tecido, Diego? Fala de novo. Elanca Light. Elanca Light é o nome do tecido. Polo Têxtil do Rio Comprido vende, é muito barato, eles vendem por quilo. Então, eu lembro que aquele tecido que eu comprei para você custou 30 e poucos reais, sabe? Barato. Gigante. Gigante, exatamente. Eu acho que eu comprei 2 metros por 1,80. E para fazer videoaula é perfeito. Muito para você pegar o plano, o primeiro plano, que é ideal para videoaula, é perfeito, né? E então essa é a dica que eu dou na questão de ambientação. Você procurar preparar o ambiente. O quê? Muitas vezes. Ô, Diego, vamos voltar para a iluminação. Foi a pergunta que você fez. Né? Preparação de iluminação. Então, a sua do quarto é uma luz branca, né? Isso, luz branca. E aí, assim, o que mais que pode ser utilizado de iluminação dentro de casa? O Eduardo mesmo disse agora há pouco, né, num comentário dele, a Márcia está com uma luz branca, o Diego está mais amarelado. Isso tudo, claro, tem total consequência do tipo de iluminação. Do tipo de iluminação e também do ambiente. O que acontece? Aqui no meu quarto, a parede ela é palha. Ela é cor palha. Então acaba ficando a luz refletindo de uma forma mais quente. Então a câmera ela entende automaticamente, ela entende como uma iluminação mais quente. O legal de quando você utiliza o celular, que você tem muitos aplicativos de gravação que você consegue controlar e configurar essa configuração de iluminação, né? De reconhecer a iluminação mais quente, mais fria. Depois dessa live, eu vou preparar alguns aplicativos e indicar esses aplicativos e mandar para a galera que gerencia, para você ou para quem gerencia o Instagram do NEAD, postar essa indicação desses aplicativos para os professores, que eles podem instalar no seu celular e utilizar esses aplicativos para a gravação da videoaula, que é muito importante, que você consegue fazer essas configurações manualmente e são muito intuitivos. Mas o que acontece?
se você não tem, por exemplo, um iluminador ou então uma iluminária, a primeira dica que eu dou é se posicionar embaixo da lâmpada. Da lâmpada. Você tem o seu ambiente, seu escritório, ou então sua sala de estar. Posicione a sua mesa, o seu notebook, embaixo da iluminação. Essa é a primeira dica. Se você não tem como comprar uma luminária ou um iluminador, se posicione embaixo da lâmpada do seu ambiente. Essa é a primeira dica que eu dou nessa questão de iluminação. Agora, tem iluminações muito baratas. Eu aqui estou utilizando, por exemplo, a lâmpada do meu ambiente. Agora eu vou mostrar como que a gente faz o show para os bastidores, mas eu utilizei... Olha a minha iluminação hoje. Ver se eu consigo virar minha câmera. Ela não está querendo virar, eu vou mostrar para vocês. Mas uma dica que eu dou é essa lâmpada aqui, ó. Olha a diferença na iluminação. Eu já tirei a lâmpada, eu já fiquei mais escuro e a câmera começou a tentar ler automaticamente. Essa luminária aqui, ó, é uma luminária normal de mesa, de escritório. Isso aqui custa no máximo aí uns 40 reais. No máximo uns 40 reais. Estou utilizando uma lâmpada. Essa lâmpada, por exemplo, é uma lâmpada LED fria. Uma lâmpada LED fria. E aí, se você não tem mais de uma luminária, eu vou indicar que você faça o seguinte. Você tente posicionar essa luminária de forma que ela fique na sua frente, atrás da câmera, mais ou menos mais alto um pouco do que a pessoa que está sendo filmada. E aí direcionando, você tem como, por exemplo, articular, tá vendo? Essa luminária. Então aí você pega e posiciona ela de cima para baixo. Ainda mais para quem usa óculos como eu, se eu colocar muito de frente, pode refletir no meu óculos. Então, o que eu fiz? Eu simplesmente peguei uma escada, aqui ó, consegui mostrar para vocês. Vou só, olha como que eu fiz. Eu botei uma escada, posicionei. Aqui tem o meu tripé com o celular. Botei um banquinho e coloquei simplesmente. Aqui a gente faz assim, ó, a gente mostra ao vivo. Posicionei minha lâmpada e acendi essa lâmpada, direcionando para mim. Afastei um pouco, posicionei. Nesse momento, o que eu indico, né? Esse é o primeiro tipo de iluminação que eu fiz, que era o que eu consegui fazer agora, nesse momento. Eu não tinha tantos instrumentos assim para fazer essa live. Mas olha a diferença de iluminação, né? Como eu posicionei, ó, sem luz. Só estou gravando com a luz ambiente e não estou posicionado embaixo da minha luz do quarto. E aí eu ligo a minha luz. Muda consideravelmente. Então, essa é a primeira dica que eu dou. Às vezes você consegue, em casa mesmo, ter alguns equipamentos, como eu utilizei uma escada, utilizei um banco em cima da escada para posicionar essa luminária. Né? Agora, o ideal, como que eu posso indicar ideal? De você ter pelo menos umas 3 luminárias dessa. É ideal. Porque aí você consegue fazer a iluminação que a gente chama de iluminação de 3 pontos. Né? A iluminação de preenchimento, a iluminação de contorno e a iluminação de fundo. Né? A gente consegue iluminar o fundo, fazer um recorte. O recorte nosso, para dar um aspecto de profundidade, a gente pode posicionar essa lâmpada atrás da gente, né? Atrás de quem vai ser gravado. Né? É como se eu pudesse posicionar minha lâmpada, deixa eu ver se eu consigo aqui, como se eu pego aqui minha lâmpada e dou um jeito de posicionar ela atrás de mim. Quando eu ligar ela vai fazer uma iluminação que vai me recortar do restante do fundo. Eu ainda posso usar uma outra iluminação, por exemplo, para iluminar o meu fundo também. Para dar aí, no caso, até de uma iluminação diferente. A gente pode comprar aquelas lâmpadas coloridas. Existem muitas lâmpadas coloridas, azul, vermelho. A gente pode fazer aquela iluminação de fundo para ficar mais esteticamente bonito. E eu posso posicionar também, e aí eu posso posicionar uma lâmpada na minha frente, como que eu fiz, e uma lâmpada mais afastada, pegando um pouco de lado.
um pouco de lado, que vai fazer aquele, como se fosse um preenchimento. Então, dessa maneira. Márcia, dentro de toda essa discussão que está tendo, muita gente tem produzido muito material, né? Muito material até de audiovisual, e eu tenho feito, na verdade, uma observação do que está sendo feito, né? E dentro disso, a ideia realmente é depois fazer microvídeos para exatamente orientar os profissionais de educação exatamente a fazer iluminação, fazer um vídeo de qualidade com pouco, né? E aí uma dica que eu dou... Diego, deixa eu te cortar um pouquinho. Pode falar. Eu anotei aqui 3 perguntas que alguns professores fizeram, tá? Você acabou de dizer pra gente que as lâmpadas são as lâmpadas frias, ou essas lâmpadas brancas, que vai, né, no local principal, em cima, que vai, né, porque é o ambiente onde você está, você vai acender a luz. Com essa luminária de mesa, eu posso colocar uma na minha frente para iluminar meu rosto, depois uma atrás e depois uma na lateral. Eu cheguei a ver alguns tutoriais onde a pessoa indicava para cobrir com papel manteiga, para que a luz viesse de uma forma menos agressiva. Exatamente. Eu ia falar exatamente sobre isso, né? E aí eu oriento para ficar uma luz mais bonita, não tão dura, porque agora nesse momento eu estou utilizando uma luz bem dura, mas a gente pode utilizar exatamente um papel manteiga que custa aí centavos e cobrir essa luminária, e tenha muito cuidado para não encostar na lâmpada, né? Porque pode acabar, a lâmpada esquenta e pode acabar de repente aí queimando, não queimando, mas derretendo o papel manteiga. Se você nesse momento não tem como comprar um papel manteiga, porque realmente as coisas estão difíceis, provavelmente você tem uma fronha de travesseiro na cor branca. Pode utilizar aquela fronha mais vagabundinha, aquela mais fininha. Você pode envolver a luminária com essa fronha branca. Ou então com qualquer outro tecido. Uma camisa velha branca, que não seja tão grossa. Você também pode fazer isso, envolver essa luminária para fazer essa iluminação mais difusa, o que a gente chama de iluminação difusa, que ela não marca tanto, né? Fica mais parecido com essa luz que você está utilizando do sol. Diego, tá? Sim. Diego, uma pergunta que o professor Silas fez e lâmpada de baixo para cima, funciona ou não é indicado? Olha, o que pode acontecer, por exemplo, se eu colocar uma lâmpada de baixo para cima, isso vai ser muito de acordo com o objetivo da sua videoaula, né? Mas o que vai acontecer? Ela vai dar uma sombra. Se você utilizar óculos, por exemplo, vai dar uma sombra no seu óculos, que aqui já está me dando um pouco de sombra. Eu estou utilizando uma luz que é a luz que eu tenho, já dá uma sombra. Então, eu não aconselho utilizar essa lâmpada de baixo para cima. É só a gente refletir para quem convive em estúdio, né, quem costuma gravar, é só a gente perceber a questão de como a gente ilumina. É muito importante que você ilumine sempre de cima para baixo. Sempre de cima para baixo. Essa lâmpada pode servir, por exemplo, no caso, eu estou iluminando, estou fazendo a minha iluminação de cima para baixo e às vezes pode dar uma sombra muito alta aqui, nessa parte. Nesse momento, a minha sombra, ela tá pouca, porque ela tá aqui, ó, né? Pode acontecer de dar uma sombra muito feia, né? Muito forte no pescoço. Aí sim você pode utilizar uma lâmpada de baixo para cima para tentar rebater essa iluminação, essa sombra, né? Aí sim. Mas normalmente eu não recomendo utilizar essa iluminação de baixo para cima, que ela não vai ser eficiente, que ela vai dar muita sombra nos olhos, tá? Então sempre de cima para baixo. Uma dica que eu dou também é o seguinte: se você só tem uma luminária, você também pode fazer uma iluminação rebatendo numa parede. Rebatendo na parede. Se você não tem a iluminação, só tem uma luminária, não tem de repente um papel manteiga, uma fronha, você simplesmente pode posicionar a sua luminária para uma parede branca e rebater na sua iluminação.
Porque ao rebater a iluminação, você vai receber essa iluminação da parede e vai ser já uma iluminação mais difusa. Ou então também de lado, rebatendo para a parede branca, que ela vai, a luz de cima, numa posição acima de você, vai rebater na branca, então você vai ter duas iluminações, duas fontes de luz. A fonte principal e uma fonte rebatida, que vai dar um aspecto mais de preenchimento, que esteticamente vai ficar mais bonito. Sim, pode falar. Vamos lá. Tem uma outra pergunta aqui de uma professora, a professora Cris, e é uma boa pergunta. Ela disse que ela grava muitos vídeos onde ela precisa estar de pé, eu aqui estou sentada, você também está sentado. Né? Muitas vezes o professor ele precisa gravar vídeos de pé porque ele vai usar um quadro para fazer cálculos, para, né, explicar alguma coisa. Aí a professora tá comentando aqui que equipamento que ela utiliza para deixar o celular numa posição para gravar ela e gravar o quadro. Bom, então, o primeiro conselho que eu dou é comprar um tripé. Né? Existem tripés baratos, por exemplo, no Mercado Livre, que você compra até por R$50. Então, a primeira dica que eu dou é essa, você comprar um tripé. Né? Um tripé não tão caro. E esse tripé, por exemplo, que você mostrou pra gente, esse de mesa, ele vem até já com... Você pode mostrar de novo, Márcia? Que ele vem com essa adaptação para o celular. Exatamente. Isso, porque você está utilizando, né? Por exemplo, aqui, você compra Opa, desculpa, sair aqui. Opa. Compra o tripé com essa base aqui, tá vendo? Ó? Com essa base. Que é exatamente para você colocar o celular. Agora, se você não tem como comprar... Exatamente. Aí, ó. Mostra para eles, Márcia. É exatamente esse tripé. Comprar um tripé. Esse tripé provavelmente foi... Você lembra quanto que foi esse tripé, Márcia? É que eu comprei esse aqui, mais alguns equipamentos na Amazon. Veio esse tripé maior, de 1,20 m, veio esse pequenininho, vieram alguns cabos que eu ainda não descobri para que serve, e veio também o microfone de lapela, um fio. Bom, show de bola. R$110. Então, R$110. Cara, não é investimento alto. Não é investimento alto para o equipamento que você vai ter para a vida toda. Você cuidando direitinho dele, vai ter para a vida toda. Então, essa é a primeira dica. Depois, Márcia, eu vou separar aí uma série de equipamentos, locais onde a pessoa pode comprar, e a gente pode disponibilizar isso para os professores e até no próprio Instagram, como dica. Né? Já que os professores têm tanta essa dúvida de que comprar, eu já mostro o equipamento que ele pode comprar barato para fazer uma videoaula. Essa é a primeira dica do tripé. Agora, não tem o tripé. Não tem o tripé. De repente você tem alguma mesinha, né? E aí você, de repente, pode ter esse tripézinho que você comprou, um menor de mesa, e posicionar, de repente, um banco. O que você pode fazer? Você pode, por exemplo... Professor tem livro. Professor tem livro em casa. Né? Professor deve ter banco em casa também. Tem mesa em casa. E aí, professora, o que eu aconselho? Sempre posicionar essa câmera afastada do quadro, exatamente. Você tem que manter a distância para pegar o enquadramento todo do quadro e o seu enquadramento. Coloque uma mesa, posicione uma caixa ou um banco em cima dessa mesa. Apoie, pega o seu livro e apoie para o seu celular ficar em pé, em cima do banco, em cima da mesa, que fique sempre à altura do quadro e à sua altura para ensinar. Encosta aqui o celular no livro, ó, em cima do banco, e posiciona ele mais ou menos ali. Já é uma dica para você posicionar exatamente nessa altura em pé. Utilize uma mesa, um banco em cima da mesa, um livro para apoiar o celular e comece a gravar. E posicionando exatamente que pegue o quadro e você também no enquadramento. Essa é uma dica. Agora, a dica principal é realmente comprar um tripé. É o que eu falei, é muito importante que quem for produzir uma videoaula, quem for produzir qualquer vídeo, tenha em mente que vai precisar investir
investindo um pouco. E, cara, você investiu super barato, R$ 100 e poucos reais, num tripé e que está fazendo total diferença para você produzir essa live nesse momento comigo aqui, nesse bate-papo. Né? Então, essa é a dica que eu dou e depois a gente vai indicar aí locais para você fazer esse investimento, para você comprar esse equipamento. Tá? Uhum. E aí, dentro disso também, que a gente tem falado muito sobre... Ô, Diego. Oi. O Diego sai falando e não me deixa falar. Dá uma briga aqui. Eu e você somos terríveis. Engraçado que eu vi essa semana assim, gente, essa live vai ser histórica, porque a Márcia gosta de falar e o Diego também gosta de falar. Vai ser uma briga para falar tremenda. Eu tô aqui desesperada para falar e tu não dá uma brechinha para eu falar. Pode falar, Márcia. Realmente, assim, teve algumas perguntas aqui, né? Qualidade da webcam influencia na produção dos vídeos? Influencia. Sim. Na realidade, a produção de um vídeo influencia em tudo, influencia no teu ambiente, influencia o teu áudio, influencia a tua posição, influencia Exatamente. O teu gesto, influencia a tua vestimenta, porque parece que no vídeo tudo explode, tudo é muito mais. Então, por isso que, né, na fala do Diego aí, ele colocou que hoje em dia os nossos smartphones têm câmeras muito melhores do que as câmeras das nossas webcam que estão instaladas nos nossos notebooks. Obviamente, quando você vai fazer um vídeo com uma webconferência, você não faz do celular, né? Você faz do teu equipamento, do teu notebook, do teu PC com a webcam. Aí teve o Gustavo que perguntou aqui pra gente, né? Que tipo de vídeos o professor pode fazer sozinho? Uma outra coisa que eu também tenho muitas dúvidas é assim, quanto tempo de vídeo, né? Quanto tempo eu consigo deixar este estudante com atenção naquilo que eu estou falando? Vídeo é só blá blá blá, é só falação? O vídeo tem que estar relacionado com algum conteúdo, com alguma atividade que o estudante vai fazer, seja no ambiente virtual de aprendizagem, seja lá no momento presencial. Então, esses youtubers aí da vida, muitas vezes não dão bons exemplos quando, né, eles parecem atores nos vídeos. E, claro, eles não estão ali para ensinar, né? Eles estão muito, muito mais para entreter. Mas, assim, vídeo de 2 minutos, de 3, de 4, de 5, fala-se muito em pílulas do conhecimento, em microlearning, em rapid learning, ou seja, né, como se agora, de uma hora para outra, a gente fosse se educar, assim, em minutinhos, né? E a gente sabe que não é assim, mas a gente sabe também que a própria aprendizagem daqueles que estão chegando nas escolas e na nossa universidade não é mais como nós aprendemos, né? Eu sou da geração que não tinha internet, onde eu tinha que ir na biblioteca, pegar um livro emprestado para poder ler, onde eu ia para a sala de aula, ouvir o professor dar aula, onde na realidade mal tinha televisão para ele passar algum vídeo naquelas fita cassete. Hoje em dia mudou muito, então como é que você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso e faltam só mais 10 minutos para acabar? Então, vou falar rapidamente, eu acho que a gente precisa até depois fazer novas discussões sobre isso, porque é muito importante. A gente tem que pensar da seguinte forma, numa sala de aula presencial, a atenção do aluno, a retenção dessa atenção do aluno, ela varia de 20 a, no máximo, 30 minutos de retenção. Pensando numa aula de 50 minutos, que às vezes acaba sendo de dois turnos de 2 aulas de 50 minutos, a retenção de cada 50 minutos é no máximo de 20 a 30 em média, né, dessa retenção, da atenção do aluno. Então, é sempre importante, o professor ele sempre chama a atenção em algum ponto específico para trazer de volta essa atenção do aluno dentro da sua aula presencial. Então, a gente tem que trazer isso para também a linguagem audiovisual. Imagina se na presencial, onde tem tantas pessoas ali interagindo, tem o professor na frente, existe essa questão da retenção da atenção, imagina então numa videoaula.
em média aí, dentro de um vídeo, né, isso são pesquisas realizadas com os YouTubers, o YouTube realiza muito essa pesquisa, a retenção da atenção da pessoa no vídeo, ela começa a perder a atenção já a partir de 3 minutos de vídeo. Em 3 minutos de vídeo. Então, nesses 3 minutos, o produtor do YouTube, o YouTuber, ele chama a atenção novamente para um novo ponto, né, para trazer de volta essa atenção, né, do aluno. São técnicas utilizadas são técnicas muito utilizadas no cinema. Né? O cinema a gente divide em atos. E em algum momento você tem aquela problematização que chama a atenção do espectador no filme. Exatamente, o professor tem que ter isso em mente, que em certos momentos ele tem que provocar o aluno com o seu conteúdo, provocar o aluno para que ele tenha atenção novamente. Então, na verdade, eu aconselho sempre que a videoaula seja no máximo entre 5 no máximo 8 minutos. Né? Porque eu penso que a videoaula, exatamente, ela é um complemento do conteúdo que existe na plataforma, daquele conteúdo escrito. E um grande desafio, eu acho que um grande desafio nosso, a partir de hoje, já é um grande desafio do EAD, mas principalmente agora, que o EAD vai se tornar cada vez mais forte, porque o EAD não é futuro, o EAD é presente, está se mostrando isso, é a gente trabalhar o nosso conteúdo de forma transmídia. Transmídia. O que é essa forma de transmídia? Existe o conteúdo material didático, onde, no caso dos livros, né, didáticos, dentro daquele objetivo do curso, e esse livro se comunicar com a videoaula, essa videoaula se comunicar com o podcast, esse podcast comunicar com a gamificação, e todo esse material se comunicar. E não ser somente um material multiplataforma. Não, eu tenho um material X aqui, eu tenho um material Y aqui. Não, é que esse material seja um complemento do outro e que eles venham conversar. Para quê? A videoaula funcione muito mais como uma motivação do aluno procurar um material completo escrito para saber mais. E é isso é o que muito fazem os YouTubers. Porque você pensa só, né? Você tem aí o Felipe Castanhari, que é do canal Nostalgia, ele é muito envolvido hoje com a área de educação. Ele me faz um vídeo 500 anos da história do Brasil em 1 hora. E aí ele tem todo um preparo ali, ele é um ator, um apresentador, ele tem um preparo onde tem os roteiristas, onde tem o editor de vídeo, onde tem também um historiador que prepara esse conteúdo. Então, o que eu acho muito importante para responder isso é a presença do profissional audiovisual, porque ele tem que estar cada vez mais presente no planejamento pedagógico, junto com as pedagogas, com as designers instrucionais, com os professores, para a construção desse conteúdo EAD. Né? Porque o professor ele produz o conteúdo, você tem mais propriedade, a design instrucional tem essa propriedade de como formatar esse conteúdo e exatamente trazer esse conteúdo para a linguagem, e nós que somos profissionais de audiovisual, trazer esse conteúdo numa linguagem audiovisual, exatamente nesse sentido de você criar uma linguagem que venha trazer a atenção do aluno para essa linguagem, porque essa é a linguagem que ele tem consumido há muito tempo. Deu uma mensagenzinha aqui em cima, 20 segundos restantes, porque está acabando, é isso? Exatamente, vai acabar. Então, só para responder basicamente, o ideal, hoje, uma dica que eu dou, ideal que você tenha uma unidade inteira de conteúdo. O ideal é que você divida